Olá, pessoal. Sem muitas delongas dessa vez, né? Vamos logo continuar aqui o nosso assunto de adsorção. Eu tô na mesma toada. Acabei de finalizar o vídeo anterior e já abri esses slides para já começar o próximo vídeo para vocês, que falta pouco, acho que vai ser mais curto, e aí a gente encerra esse assunto com os equacionamentos. Vamos lá, então. Bom, mas agora a gente vai fazer balanço, tá? Balancinho de massa, tranquilinho, balanço de massa de adsorção. Esse balanço que nós vamos fazer agora é para o processo, pessoal, descontínuo, processo batelada, porque esse processo é frequentemente empregado para absorver solutos a partir de soluções líquidas quando as quantidades tratadas são pequenas. Tá? Não estou falando de grandes volumes, grandes massas ou vazões, mas muitas vezes compensa fazer em batelada, tá? Do que processo contínuo. Então, aqui vai ser necessário conhecer as relações de equilíbrio nos dada pelas isotermas daquele processo e balanço de massa. Tá? O balanço de massa vai ser o seguinte, então. Toda massa que eu colocar inicialmente no tanque da batelada é igual ao que eu tenho no fim do experimento. Porque a batelada é um período no tempo, né? Eu começo o ensaio e depois de um tempo determinado acabo o ensaio. Eu começo, jogo tudo lá, misturo, faço, espero a adsorção, o equilíbrio acontecer. Depois de determinado tempo, abro e separo as fases, né? A sólida e a fluida. Então, pessoal, tudo no início é igual ao fim, tá? A massa que eu tenho no início é igual à massa que eu tenho no fim. E para isso a gente vai falar, então, de concentração inicial da alimentação e também de concentração que não leva índice, que é a do equilíbrio, é a do final do processo. E também das relações mássicas iniciais da alimentação, na verdade, da alimentada, né, pelo sólido, e essa condição Qzinho aí também no equilíbrio. Assim, ó, calma, vamos ver primeiro a outra equação, que aí acho que fica mais fácil de relacionar com essas aqui. Dessa maneira, pessoal. Essa era a equação a que aqueles índices lá se referem. Então vejam se vocês concordam. O balanço de massa no início é igual a quantidade de massa, né, no início é igual à quantidade de massa no final. Sendo S a quantidade de adsorvente e F o volume da solução de alimentação. Então eu fiz aqui uma análise dimensional dessa equação para vocês, para a gente não se confundir com informações por causa de unidade. Então vamos sempre verificar a unidade para colocar os valores numéricos certos na equação de balanço de massa, que é só isso, tá? No início e agora no final. Então vejam, Q é massa de soluto por massa de adsorvente do sólido em que acontece a adsorção, vezes S, que é essa quantidade de adsorvente em quilo, em massa. Tá? Corta massa de sólido com massa de sólido, sobra só massa de soluto. É para o componente que eu estou fazendo o balanço. O segundo termo da equação é concentração vezes F. A concentração é massa por volume, tá? Volume de solução. Por isso, me é conveniente entrar com F em volume de solução também, tá? Aí corta volume com volume e sobra sua massa de soluto. Então, é balanço de massa do soluto que eu estou estudando na situação F, que é de alimentação, e na situação sem índice aqui final, que é quando finalmente eu atinjo o equilíbrio. Tudo bem? Então a gente vai relacionar balanço de massa com condições de equilíbrio, com relações de equilíbrio que as isotermas, a literatura, ensaios de laboratório nos fornecem sobre aquela mistura. Quando plotamos o gráfico de Q versus C, o resultado é uma linha reta. Se a isoterma de equilíbrio for plotada no mesmo gráfico, a intersecção entre as duas curvas nos dá os valores finais de equilíbrio nessa condição. Tá? É só colocar no mesmo gráfico da isoterma o balanço de massa para operações em batelada. Agora tem outro tipo de operação, tá? Que é o último assunto aqui que eu queria falar com vocês sobre a adsorção. Então, em batelada é pôr em frascos, é pôr em tanque no início, espera o tempo aí de equilíbrio e retira o resultado final.
Outro tipo de processo de adsorção que existe é a adsorção em leito fixo. Eu passei muito brevemente por isso na outra videoaula, quando nós falamos, porque lá eu foquei dizendo que era difícil transportar o sólido. Né? Então, como não dá para ficar transportando o sólido estágio a estágio, o sólido fica fixo dentro do leito, dentro da coluna. Porém, o fluido passa por esse leito no que a gente chama de adsorção em leito fixo. Assim, num esquema mais ou menos como esse, em que eu tenho um equipamento, tá? Uma torre, uma coluna. Gente, o fluxo pode ser ascendente, descendente, mas também pode acontecer assim como nesse esquema na horizontal, tá? É só um esquema. Imaginem, então, que eu tenho aqui uma coluna, um reator, um tanque, né? Não sei se vai estar acontecendo reação química aí com o meu absorvente, mas eu tenho um equipamento de operação unitária e ele está preenchido com o adsorvente. Então, eu passo por ele um gás. Aqui, eu peguei, agora eu não lembro de qual livro, mas ele estava falando para gás, mas vale tudo para líquido também, é para o fluido, né? Tem um fluido passando em contato com esse adsorvente. No início, ele está rico em soluto, que é o que eu quero remover. E no final, eu espero que o efluente, que é a saída desse equipamento, seja pobre em soluto quando comparada com a entrada. Tá? Então, a gente pode chamar aqui de Z igual a zero o início do equipamento e o comprimento dele todo CZ e uma situação intermediária em um ZI qualquer ao longo do processo. Tá? Então, esse leito está preenchido com adsorvente e S é a área da seção reta de escoamento desse leito, por onde vem o meu fluido rico no soluto inicialmente. Então, o que eu sei normalmente? Eu sei a vazão, a quantidade, né, desse gás e a sua composição. Tá legal? E a mesma coisa para saída. Ou eu sei, a legislação me diz quanto tem que ser, né? Se eu estiver trabalhando com alguma questão de tratamento de efluente, mas aí eu vou conhecer essas informações, né, para tentar descobrir como se comporta o leito, ou quanto tem que ser o comprimento desse leito. Os nossos problemas podem ser de dois tipos. Ou eu sei as condições terminais e preciso estimar, por exemplo, o comprimento desse leito, ou eu sei o comprimento do leito e vou determinar como que ele vai sair a concentração desse soluto no final. Tudo bem? Então, a gente vai chamar de V e de Y a composição, porque no exemplo aqui do meu esquema é para gás. Aí nós vamos lidar então com a velocidade da adsorção, né? O soluto vai passar por esse sólido e vai precisar ficar adsorvido nele. Mas a velocidade com que isso acontece depende da difusão do soluto da corrente de gás até a superfície externa das partículas sólidas. Concordam? Lembram disso? Acho que vocês estudaram isso lá em FT3, né? Depois depende também da difusão do soluto para os poros internos da partícula, que estão cheios do gás. Depende se vai ter ou não da reação na interface aí entre o gás e esse sólido. E da difusão do soluto adsorvido para a fase solvente. Tá? Para o fluido que está passando aí o soluto, junto com o soluto. O adsorvente sólido adsorve o soluto até que seja atingido o equilíbrio com a corrente de gás. Tá? Ele não fica adsorvendo para sempre, né? Então ele fica até a possibilidade de equilíbrio do sólido com a corrente que está em contato com ele. Quando se mede a concentração do soluto lá na saída, observa-se que ela é nula até que o leito fique saturado. Concordam? A gente está começando a operação do equipamento, tá? Tá tudo limpinho, o sólido tá livre de soluto, limpo lá dentro. Aí a gente começa a passar um gás, um fluido, líquido por esse sólido adsorvente e vai monitorando a saída, tá? Se no momento que eu ligo a entrada e ele passa pelo sólido, eu espero que a primeira fração, a primeira porção, né, dessa alimentação que chega na saída esteja sem soluto, porque o sólido estava livre, né, estava vazio, ele absorveu o soluto que ele recebeu, né? Então, observa-se isso no início nulo, até que o leito fique saturado. Então,
o fluido vem passando com o soluto, ele vai absorvendo no sólido. Se eu fico monitorando a saída, no início está nulo para soluto, até que o leito fica saturado e aí eu começo a observar a presença de soluto na saída, até que finalmente a saída fica igual à entrada. Quando o efluente fica com a mesma concentração do afluente, significa que o soluto não está mais sendo absorvido. Do jeito que ele entra, ele sai. Então, o sólido está saturado. O tempo necessário para saturar o leito vai ser função da capacidade de absorção desse leito e também da vazão e da concentração do adsorvato na carga, né? Do soluto que eu tenho aí. Tudo bem? De novo, né, pessoal? É um processo contínuo, descontínuo, depende para onde a gente olha. Se nesse período de operação eu estiver olhando para a vazão de fluido, ela é contínua dentro do leito. Mas se eu olhar para o sólido opera em batelada. Ele opera por um tempo até saturar, depois eu preciso parar, limpar, trocar, colocar sólido novo, não sei, e começar um novo ciclo. Tá legal? Nós falamos sobre isso quando a gente estudou filtração. Vocês lembram? Lá em OP1. Era contínua para a fase fluida e batelada para a fase sólida. Proporção direta entre o tempo para saturar o leito e a massa acumulada de efluente. Olha só. Existem dois tipos de gráfico que representam esse processo de adsorção. O de adsorção instantânea, que é representado na figura A, e o de adsorção com velocidade finita de transferência de massa. Vejam que as curvas são um pouquinho diferentes. Se eu estou observando a saída, né, do meu processo, na adsorção instantânea, a saída é nula, nada dissoluto, nada dissoluto, nada dissoluto, nada dissoluto por um tempo, até que de repente fica igual à entrada. Tá? Mas tem um outro tipo de processo, que não é a da adsorção instantânea, em que eu fico observando a quantidade de soluto na saída. Nada. Não sai nada, 5 minutos nada, 10 minutos nada, 15 minutos nada. Gente, não sei se eu estou falando em minutos, horas, não sei que processo é esse, tá? Mas eu vou observando e nada, nada, nada. De repente, eu começo a observar um pouquinho de soluto presente na saída e essa concentração vai aumentando até que finalmente ela atinja o mesmo valor da entrada, tá? Quer dizer, acabou, parou, agora está na hora de limpar esse leito e começar de novo porque não está mais removendo, tudo bem? Aqui nesse esquema o M me representa a massa acumulada do efluente em função do tempo, tá? Isso aqui então é a relação de massa, né? Porque uma parte do soluto ficou dentro do equipamento preso ao sólido, tá? E aqui eu tenho 0, quando eu não tenho quantidade alguma, uma fração e uma relação que eu chamo de B, a 1, que é igual à da entrada, e o S, que seria aí quando está chegando na saturação. Tá? Então, esse B e esse S, às vezes, são pontos que a gente pode estimar ou prever previamente. A zona de adsorção pode ser relacionada à curva de eficiência. Esse ponto de eficiência é o instante em que se percebe pela primeira vez a presença do soluto no efluente. É um valor suficientemente baixo da concentração de soluto. Tá? É esse YB aqui, ó. Opa. Aqui, ó, esse YB é um pouquinho só de soluto, só um pouquinho que eu já começo a perceber na saída do processo, tá? E isso pode ser, por exemplo, a concentração de um poluente. Vai que isso é o máximo que eu posso ter, né? Pode ser que o meu processo tenha que acontecer só até aí, tá? Mas que isso eu já não posso ter na saída. Analogamente, pode-se escolher um valor de concentração de soluto próximo à concentração da entrada, para representar a saturação prática do leito, ponto em que o leito não pode mais adsorver mais soluto. Tá? Aí é esse valor MS lá do gráfico. Aqui, ó. Esse MS se refere ao ponto YS ou de saturação, que estou quase chegando no limite de quanto o meu leito de sólido aí aguenta. E normalmente esses valores são aquele mínimo 5% da entrada e o máximo 95% da entrada. Tá?
sei lá, são escolhas típicas, mas às vezes a legislação pode nos ajudar melhor com esse valor, né? Se eu cheguei nesse limite, já está na hora de parar, porque não, não posso mais lançar. Mas se eu quiser saber até onde vai para saturar, normalmente perto do 95% a gente já fica esperto, fica atento. Ainda sobre essa zona de adsorção. A extensão do leito na qual a concentração passa de YB até YS em qualquer instante. Esta zona avança pelo leito até que emerge no terminal de descarga na forma de curva de fluência. A zona de adsorção se mantém com largura constante nas seguintes condições: se a adsorção for isotérmica, se a alimentação do líquido é diluída no soluto, ou seja, muito pouquinho de soluto, e a curva de equilíbrio da adsorção é côncava para cima. Aqui, ó, pessoal, essa curva aqui, né? O que aquele texto quer explicar é que essa curva aqui, na verdade, ela vai caminhando no meu equipamento, né? Se eu pudesse olhar um diferencial do leito ao longo do processo, é como se a curva fosse aumentando na primeira região diferencial, depois na segunda, depois na terceira, até que finalmente essa curva chega lá no final e eu começo a notar a presença do soluto na saída, tá? Porque esse comportamento acontece também em diferenciaizinhos aqui de área, de volume do escoamento. Bom, gente, assim a gente encerra o nosso assunto sobre a adsorção. Eu propus aí também alguns exercícios para vocês resolverem essa semana, principalmente para encontrar uma isoterma, né, saber reconhecer uma isoterma e relacionar isso com o balanço de massa. Tá? Na nossa ementa não faz parte, a gente não vai se debruçar muito aqui na parte teórica sobre a adsorção nesse processo aí por leito fixo. Faz parte do cronograma vocês fazerem uma prática sobre isso, tá? Em coluna, mas vamos ver como as coisas vão ficar por enquanto, né? Então, aqui na parte teórica, eu gostaria que vocês se debruçassem mais sobre as isotermas e sobre o balanço de massa e a relação entre elas, entre a isoterma e a equação do balanço de massa. Tá legal? A gente pode sim, de novo, na aula prática, voltar a falar aí sobre esse processo em leito fixo com mais calma. Se vocês sentirem necessidade, por favor, me enviem dúvidas e a gente discute isso ao vivo. Espero vocês!